Oi, eu sou Amanda Antunes e você está acompanhando o podcast A Itatiaia Além do Crime. Aqui vamos abordar casos que marcaram e ainda marcam a sociedade, deixando nos familiares feridas difíceis de cicatrizarem. Neste episódio, vamos falar sobre assassinatos em séries contra 5 mulheres, crimes que aconteceram em 2009 e ficaram nacionalmente conhecidos como o maníaco de Contagem. A psicopatia, ela é caracterizada pela questão da falta de empatia, da ausência de culpa e de ausência de remorso. Então, essas pessoas, elas têm uma frieza em relação ao outro. Porque, assim, todo psicopata, ele quer diversão, poder ou status. Para obter diversão, poder e status, ele precisa de uma coisa muito grandiosa, né? Ele não basta matar, ele quer subjugar, ele quer fazer o outro sofrer, o outro implorar pela vida, né? E além de ter o poder, ele quer ter o poder de determinar a hora que aquela pessoa vai morrer. Então, é a hora que os grandes psicopatas, nesse sentido, mais graves, e principalmente os serial killers, que eles definem que eles têm um poder igual a Deus, porque ele determina o momento exato que aquela pessoa vai morrer. Adna Feitor Porto tinha 34 anos, ela era comerciante, trabalhava em uma empresa de gesso e desapareceu no dia 27 de janeiro. De acordo com familiares, Adna saiu para visitar um cliente e nunca mais voltou. Ana Carolina Assunção tinha 27 anos. Ela também era comerciante. Ela desapareceu e foi assassinada em frente do filho, uma criança de apenas 1 ano e 2 meses. Maria Helena Aguilar tinha 48 anos. Ela foi estrangulada com o cinto do próprio carro dela. Edna Cordeiro tinha 35 anos. Ela era contadora e foi encontrada morta em uma estrada de terra na BR-040, na altura do bairro Jardim Canadá. Edna também foi uma das vítimas do maníaco de Contagem. Natália de Paiva era estudante de Direito, ela tinha 27 anos e ela desapareceu no dia 7 de outubro de 2009. Todas essas 5 mulheres tiveram a vida interrompida de uma forma trágica, covarde, pelo mesmo homem, o maníaco de Contagem, Marcos Antunes Trigueiro. Nenhuma delas conhecia o assassino até o dia do crime, em que foram retiradas de suas famílias de uma forma tão abrupta. Esse tipo de crime, ele é brutal, ele é covarde, é feito porque não tem sensibilidade. Ah, mas ele é doido. Ficou doido depois. Não é doido, não. Eu vou mostrar, eu vou pegar. Nós temos 2 novos. Um diz que não, o senhor concorda comigo, o outro diz que sim. Sim. Olha o outro. Então o que vale é a palavra dele. Se eu virar para chata assim, eu sou doido, eu já falei com quem eu sou doido. Eu vou pegar a palavra dele. Então você é doido. Porque eu tenho autos conflitantes. Essa é a fala do promotor Francisco Santiago, que atuou na acusação, e é uma fala durante o debate sobre a sanidade mental de Marcos Antunes Trigueiro. A primeira vítima do maníaco de Contagem foi a Adna Feitor Porto, e que saiu de casa para atender um cliente, nunca mais voltou. A Adna teve o carro dela deixado na Via Expressa, próximo ali na altura do bairro Camargos, em Belo Horizonte ainda, bem próximo à Contagem. O corpo da Adna só foi encontrado 1 semana depois em Sarzedo. 3 meses depois da morte da Adna,
A polícia registrou mais um crime contra a mulher com requintes de crueldade e dessa vez a vítima foi a Ana Carolina. As informações dão conta de que a Ana Carolina estava chegando na loja em que ela trabalhava com a mãe, era uma loja da família. Ana Carolina estava com um filho, um bebezinho de 1 ano e 2 meses, quando eles foram abordados. Ana Carolina desapareceu e o corpo dela foi encontrado depois, já morta e com o bebezinho dela de 1 ano e 2 meses em cima do corpo da mãe. A criança presenciou tudo. E no julgamento do Marcos Antunes Trigueiro, neste caso da Ana Carolina, eu conversei com a Eusana Menezes. Eusana Menezes é mãe da Ana Carolina e ela contou pra gente, né, como estava a vida da família naquele período. O julgamento foi 4 anos após o crime e vamos ouvir aí uma fala da Eusana Menezes. A gente tem que aprender de novo uma série de coisas, né? Por exemplo, enfrentar a realidade, o que aconteceu e continuar vivendo, o que a gente precisa, né? E eu acho que eu encontrei a maior força no meu netinho, que ela deixou. Que esse, assim, quando eu pensava assim que eu não ia levantar, eu lembrava assim, ele precisa de cuidados, precisa de ser alimentado, precisa de banho. E eu fui levantando. E tô aqui hoje. Sofri da mesma coisa. A dor essa acho que é pra sempre na minha vida. Perder uma filha do jeito que eu perdi é uma coisa bárbara. Uma coisa assim que a gente não vai esquecer nunca, 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 nunca. A dor é pra sempre. Você vê que eu não posso falar. Isso é assim constantemente. Toda vez que chega uma pessoa que toca no assunto, vem tudo de novo. Na época em que essa entrevista foi gravada, o filho de Ana Carolina tinha 4 aninhos. E a avó conta, né, o que o neto lembrava do dia do crime, o dia em que ele presenciou a mãe ser morta de uma forma tão covarde. Ele estava com ela, né? Presenciou tudo. Mas ele tem, assim, algumas coisas que a gente vê que é reflexo do que ele passou. Por exemplo, ele fala assim, mamãe, eu não gosto de polícia, porque no momento lá foi muita polícia, quebrou o vidro para tirar ele do carro. Então ele tem isso, não gosto. Não gosto porque eu acho assim que aquilo que aconteceu lá, mesmo que ele não lembra, que ele não tem idade, não tinha idade para estar memorizando ainda, mas aquilo ficou alguma coisa, algum impacto nele, né? E a Eusana Menezes, ela conta também como ficou, né, o marido da Ana Carolina depois da morte da companheira dele. O esposo, ele morava aqui também com ela, né? Com a minha filha e com o bebê. A minha filha nunca saiu daqui. E depois que tudo aconteceu, ele resolveu sair, né? Foi morar com a mãe dele, mas também teve muitos problemas. Perdeu o emprego de 12 anos. Tá aí lutando agora para refazer a vida, né? E agora vamos ouvir um relato da Eusana Menezes sobre o que ela lembra do último dia da filha dela, antes de se deparar com o maníaco de contagem. A gente tinha uma loja na época, né? E a gente trabalhava as duas na loja. E ela foi esse dia me buscar na loja. A gente estava de viagem pronta para São Paulo, ia fazer uma viagem para São Paulo. Eu estava na loja e ela ligou para mim e falou assim, mãe, eu vou te buscar. E ainda falei assim, não, filha, pode deixar que eu desça sozinha. Mas ela, como tinha muito medo da gente estar andando sozinha, falou, não, mãe, eu vou buscar. Foi aí que tudo aconteceu e nunca mais eu pude ver minha filha. Ligou para mim na loja e falou, mãe, eu não vou descer. Estou aqui te esperando, fecha a loja. Que era um lugar que a gente costumava parar pertinho da loja. Eu fechei a loja e nunca mais vi ela. Ligamos para o celular, ela chegou a atender 2 vezes, falando que não podia atender, que estava na Praça da Sembique e já estava retornando. Mas quando ela falou assim, quem ligou foi o meu filho, o caçulo. Ele já sabia que alguma coisa estava acontecendo. Até pelo modo dela atender o celular, que ela tinha suas brincadeiras com ele e tudo. Foi aí que a gente foi acionar a polícia. Logo no início a polícia não acredita. Fala assim, não, pode estar na casa de algum amigo. Mas como a gente conhecia ela direitinho, ela nunca saía sem falar. Nem no supermercado, mãe, eu estou indo em tal lugar, isso assim, assim. Então a gente logo percebeu que alguma coisa estava acontecendo. Aí quando foi às 10 horas da noite, isso foi umas 6 horas da tarde, quando foi às 10 horas da noite, a polícia já encontrou o carro com ela e o bebê. O bebê vivo e ela morta, o bebê em cima dela, no colo dela. Nossa, tem coisas que não dá nem pra falar.
a alegria que a gente tinha, essa foi embora. Como assim, nós temos um bebê que ele tem que crescer, que a gente tem que fazer festinha de aniversário dele, mas se a gente for ver a dor, a gente não faz mais nada. Mas aí a gente continua fazendo por ele, né? E pela Carol. Eu sei que ela, se tivesse aqui, ia estar querendo fazer tudo isso, sabe? Então a gente continua fazendo. Difícil. Toda vez de festinha de aniversário dele, a gente chora muito, né? Mas a gente continua. Hoje ele sabe que ele tem 2 mães, que ele me chama de mãe. Mas assim, desde ele pequenininho, ele já fazia isso. Às vezes a Carol falava assim, nunca vi isso, bebê. É vovó, não é mamãe, não. Tá? Mas assim, porque eu tive do lado dela o tempo inteiro, acompanhando gravidez, indo pro hospital, assim. No primeiro momento de vida dele, eu tava lá com ela, com ele. Aí ela falava sempre com ele, nunca vi isso, bebê. É vovó, né? Mamãe não, mamãe sou eu. Vocês tiveram alguma assistência? A gente não teve assistência. A assistência que a gente teve aqui, que eu falo assim, que muita gente até mete o pau aí, falando palavras mais claras, é da imprensa. Eu acho que a imprensa que foi a minha maior força aqui. Porque ela entrou na mídia mesmo e cobrou, aí o Estado entrou para resolver o caso, porque eu acho que se não fosse isso, estaria hoje parada, a gente não sabia de nada. E era uma coisa assim, que foram dias terríveis, foram 1 ano para a gente conseguir encontrar. Então, assim, noites sem dormir, que eu nem sei quanto tempo eu comecei a dormir de novo, sem saber o que aconteceu. Durante a produção deste podcast, eu procurei a Osana Menezes para saber como está a família hoje, como está o filho da Ana Carolina, que hoje já é um adolescente, e telefonei para a Eusana. Ela preferiu que a nossa conversa fosse por telefone mesmo. Ela falou que não gostaria de conceder uma nova entrevista atualmente por causa do neto. Ela disse que o neto a chama de mãe. O pai dele, na época, claro, sofreu muito, hoje tem outro relacionamento. O filho da Ana Carolina mora com a avó. E ela me disse que recentemente ele descobriu pelas redes sociais a forma em que a mãe foi morta. Foi uma situação bem complexa para a família. Este adolescente não sabia o que tinha acontecido com a mãe daquela forma tão trágica. Durante este período todo, a Eusana preferiu preservá-lo. E também, a gente avaliando, não deve ser nem um pouco fácil contar para um adolescente porque a mãe dele não está aqui. Então, por causa disso, ela preferiu preservá-lo e apenas contou que não tem sido fácil, claro, mas a vida teve que continuar. Além da família da Ana Carolina, Marcos Trigueiro também destruiu a família da Maria Helena Aguilar, que era uma comerciante. A Maria Helena Aguilar, ela era separada, tinha 2 filhos. E o Leandro Aguilar, que é um dos filhos da Maria Helena Aguilar, ele fez questão de participar deste podcast e ele contou pra gente, né, como foi aquele último momento dele com a mãe. A mãe que saiu, chegou a telefonar para ele falando que estava indo embora para casa, ela estava no serviço, disse que iria para casa. As informações que temos é que a Maria Helena Aguilar, ela chegou até a porta da casa dela, onde ela foi abordada pelo maníaco de contagem. Ela não entrou, os filhos ficaram aguardando a mãe, que tinha dito que estava chegando em casa. E aí o Leandro, ele relata que ficou a madrugada inteira procurando pela mãe. Quando foi no outro dia, 5 horas da manhã, eles conseguiram, com a ajuda do GPS, descobrir onde estava o carro da Maria Helena, e o carro dela foi encontrado no bairro Califórnia, e lá estava o corpo da mãe dele. O Leandro, ele me atendeu no escritório que ele tem. Ele é um advogado hoje, ele tem um escritório no bairro Eldorado, e ele me atendeu para falar um pouquinho da vida dele e da forma, né, que ele teve a mãe dele levada, uma forma
covarde, que eu acho que é essa palavra que a gente vai usar muito aqui nesse podcast, porque foi de uma forma covarde mesmo. Mulheres que tinham famílias, mulheres independentes, mulheres que tinham todo um sonho pela frente e de repente foram assassinadas, estupradas, foram mortas e deixando a família sem entender o que tinha acontecido. Então vamos ouvir o relato do Leandro Aguilar, que é um relato até muito interessante, porque ele demonstra o tempo inteiro não ter ódio no coração e para ele a justiça está sendo feita. Vamos ouvir o Leandro. A minha mãe era uma mulher muito guerreira, tá? Ela sofreu muito na vida dela toda. No momento que ela começou a viver a vida dela, que ela começou a viajar, a passear, né, a viver mesmo, aconteceu o que aconteceu com ela. Ela faleceu com 48 anos, ela parecia uma menina de 30. Ela preocupava muito com a beleza, tinha feito todo tipo de plástica, se pensar, ela já tinha feito. Então assim, a mãe era muito bonita. Então no momento que ela começou a viver, ela veio a falecer. Todo mundo que conhecia ela gostava dela porque sempre ela estava rindo, mesmo sofrendo por dentro com alguns problemas de casa, problemas financeiros, problemas de família mesmo. Ela não deixava transparecer para as pessoas que ela estava sofrendo, ela sempre estava rindo. E como era a mãe Maria Helena? A mãe Maria Helena me deu tudo. Ela era meu exemplo. Era exemplo de trabalho, era exemplo de honestidade. Quando eu nasci, ela tinha 16 anos. Então, ela era minha amiga. Eu era confidente dela. Como foi para você a partir do momento em que esta melhor amiga simplesmente não estava mais corpo presente? Foi assim, a gente foi dormir num dia, conversamos, brincamos. No outro dia ela não estava mais. A ruptura foi muito abrupta. No início a gente tentou se afastar do mundo. Cheguei a parar de estudar na época, parei de sair, tanto eu quanto meu irmão. Tudo que eu falo aconteceu com meu irmão também, porque nós éramos muito unidos, morava eu, meu irmão e minha mãe. Só que é o seguinte, as pessoas que estavam ao nosso redor, nossa família, nossos amigos, nos abraçou. A família nossa da igreja também nos abraçou. A minha avó, o meu avô, os meus tios nos acolheu de uma forma no qual a gente conseguiu se sentir amado e sentir acolhido por eles. E aquilo ali foi fazendo com que a gente foi superando, que a gente conseguiu superar essa transição. Depois de matar Maria Helena Aguilar, Marcos Antunes Trigueiro ainda iria cometer mais 2 crimes até ser preso. Vamos então à quarta vítima. Edna Cordeiro, 35 anos, era uma contadora que saiu para uma reunião e nunca mais foi vista. O carro da Edna foi encontrado na região do bairro Camargos, aqui em Belo Horizonte, próximo à Contagem. O corpo dela foi deixado em uma estrada de terra no bairro Jardim Canadá, em Nova Lima. A Edna, além de ser abusada, de ser estuprada, ela foi estrangulada. E para que ela fosse morta, o maníaco de Contagem usou um cabide que tinha no carro da Edna. É um cabide que ela colocava o blazer dela, né, para ir trabalhar, e ela foi enforcada com este cabide. E a quinta vítima, última vítima do maníaco de Contagem, é a Natália Paiva, uma estudante de direito. Natália tinha 2 filhos, uma menina e um menino, ainda crianças. A Natália saiu de casa para ir à faculdade, também não compareceu até a faculdade e não foi mais vista. O caso da Natália, se é que a gente pode dizer mais emblemático assim, mas foi porque a Natália, ela chegou a ser enterrada como indigente. Os familiares da Natália procuraram por ela e o corpo dela foi encontrado em Ribeirão das Neves, porém não foi identificado e ela foi enterrada como indigente. Nós conseguimos contato com os familiares da Natália Paiva e eu encontrei com eles na casa da mãe dela. Foi um encontro bem difícil, sabe? Foi bem difícil mesmo, porque reuniram, né, pra me receber a mãe da Natália,
o filho da Natália, que hoje tem 21 anos, as irmãs da Natália, a sobrinha da Natália, que é uma quase adolescente hoje. Ela tinha acabado de nascer quando a tia foi morta. E a sensação que eu tive, como se a família da Natália estivesse revivendo todo aquele momento, quando eles, né, reuniram para contar a história trágica da família. Foi muito complicado, porque no caso da Natália, ela ainda ficou desaparecida 2 meses, 2, 3 meses, né? Quando aconteceu o crime, ela foi em outubro, e a gente somente achou o corpo, fizemos, né, o sepultamento, foi em fevereiro. Então, assim, durante todo esse período ela ficou desaparecida, a gente ficou sem ter notícias, não conseguia achar. E quando acharam o corpo da Natália, eles colocaram ela como indigente no IML. E essa entrada como indigente não permitiu que a gente localizasse esse corpo para poder fazer, né, todo aquele trâmite que a gente tem de velório. A gente não pôde fazer, a gente só fez o enterro da minha irmã. Então, assim, foi muito triste para a família na época. Então, e tinham dúvidas, as crianças, os filhos perguntavam: cadê minha mãe, como que tá? A gente aqui ficava muito aflito na época. Ela tinha um filhinho de 3 anos que estava morando aqui conosco. Então, a filhinha dela de 3 anos ficava perguntando da mãe, ela sempre dormia com a mãe. Então, ela não tinha a mãe dela aqui para dormir. E a gente ficou... A Nayara, que a minha outra irmã, estava grávida na época, e 5 dias depois a filhinha dela nasceu também. Então, assim, foi um momento muito conturbado na nossa família. Com a morte trágica da Natália, a mãe dela perdeu não só a filha, mas também teve a ausência da neta. Como nós já falamos, a Natália deixou 2 filhos. Um rapaz, que hoje tem 21 anos, e na época ela tinha uma menina de 6, 5 aninhos, que hoje é uma adolescente de 15, 16 anos. E esta adolescente morava com a mãe, mas assim que a mãe morreu, ela foi morar em São Paulo com o pai. Então nós vamos ouvir agora a Maria Aparecida Paiva, que é mãe da Natália, e ela fala da dor de perder a filha e também da ausência da neta. Olha, eu tive que reunir todas as forças e muita fé em Deus, porque depois que eu perdi meu marido, depois de 2 anos, estava começando a recomeçar a vida, e veio esse monstro e tirou a vida da minha filha, que tinha retornado para o lar com toda a esperança para ajudar a erguer a família. E veio e tirou ela assim. E é só Deus para eu estar de pé aqui, mas recuperar, esquecer isso nunca, nunca, a dor eterna. A sua neta mora em São Paulo, né? Ela está com quantos anos? Em São Paulo. Agora ela está com 14 anos. E como que é assim o contato? Olha, ela mora em São Paulo, a gente pode ver só as férias. Esse ano não vi ela. E a gente tem um contato mais pelo telefone. E os pais estão criando. E tem o seu neto? Tem que mora o aqui. Henrique aqui. O Henrique, ele é presente conosco, né, o tempo todo. E a hora que ele quer vir em casa, ele vem. Nós moramos vizinhos, né, bairros vizinhos, e ele está sempre presente nas nossas vidas. E a sua netinha, ela tinha 3 anos na época, 3 né? anos, 3 anos. O pai conseguiu na justiça, veio de São Paulo para cá com um documento e levou ela. Eu não consegui ficar com Ela tinha aqui. quantos anos quando ela foi? 3 anos, 3 para 4 anos. Foi logo depois? Foi logo depois, assim que aconteceu. E foi muito, foi doído demais. Que eu gostaria de ter ficado, mas, né, pela lei, ele era o pai. E infelizmente também, ela já tinha pedido a mamãe, ia ficar sem papai também. É igual o caso do Henrique, que ele né, foi criado com o pai dele, mas eu estou sempre presente aqui com ele. Mas dela, a presença é muito pouca, porque mora longe. Neste encontro na casa dos familiares da Natália, como eu já disse, muita gente estava lá, todo mundo reunido para falar, né, para participar deste podcast. E eu conversei também com o Henrique, e ele fez questão de conversar com a gente, falar do período, né, uma criança indo para a adolescência, perdendo a mãe de uma forma trágica. Pra mim foi complicado porque
Mesmo eu tendo meu pai comigo, meu pai sempre me deu um apoio em tudo que eu quis fazer, no meu caminho todo, minha trajetória toda até aqui. Faz muita falta um papel de mãe na vida, né? E tipo, pra aconselhar, pra qualquer tipo de decisão que eu fico em dúvida, qualquer coisa, eu queria ter uma mãe pra poder algum conselho pra poder me ajudar a trilhar o caminho da vida, né? E não ter essa pessoa comigo é realmente muito doloroso e faz muita falta na minha vida. Então, nesses últimos 10 anos que eu passei, eu tive que ir me virando, né? Eu tive que ir passando e confiando no meu pai, confiando nas minhas tias, nos meus tios, e seguir a vida. A gente encerra nosso primeiro episódio aqui. E a proposta deste podcast é, como o próprio nome já diz, ir além do crime. É mostrar como os que ficam se reinventam e tentam seguir, apesar da ausência e da dor. No próximo episódio, vamos falar do homem que provocou toda essa tragédia na vida de 5 famílias.